Cara, comunidade, estamos dentro da semana acompanhando as leituras do profeta Ezequiel. E estamos ao longo do tempo como desse ano também escutando o testemunho de vários profetas, homens de Deus bastante especiais que tinham uma intimidade com o Senhor e manifestava a voz de Deus para o povo. Esses homens tinham uma experiência muito profunda e escutavam a Deus. E nós podemos assim nos perguntar, mas será que é possível de fato o ser humano escutar a Deus? Claro que é, a não ser que a gente se coloque como surdo. Mas Deus nos fala através de diversas coisas, através da nossa oração, através dos fatos que vão acontecendo. Nós podemos nos perguntar, o que é que Deus quer me dizer através destas coisas? Mesmo das coisas boas, mesmo das coisas difíceis, Deus tem algo para nos dizer. Deus nos fala através da sua criação, através dos profetas, das escrituras, mas diz o texto de Hebreus que Deus antes falava através dos profetas, mas chegando à plenitude dos tempos, Ele veio nos falar através do seu Filho. Então, o Senhor, o Criador, o Pai, Ele nos fala através da palavra do seu Filho. E nós precisamos ser atentos para escutar o que o Senhor tem para nos dizer através da sua palavra. Então, sim, nós podemos escutar a Deus se nós tivermos estes ouvidos da fé. Agora, nós estamos diante de um profeta que é muito especial, que é Ezequiel. Ezequiel, ele tinha muitas visões, umas visões assim fantásticas. Logo no capítulo 1, quando nós escutamos o texto de Ezequiel, ele vê a glória de Deus, serafins, querubins cantando em torno do Senhor, vê a glória do Senhor e aquelas visões ele vai transmitindo. Na verdade, nós temos dentro do Antigo Testamento que o profeta era um homem que tinha visões e sonhos, que Deus também falava através deles, através de visões. E interessante também, através de sonhos. Nós temos essa realidade dos sonhos de uma forma muito especial na vida de São José. São José estava querendo abandonar Nossa Senhora porque não estava convencido que ela tinha ficado grávida pela ação do Espírito Santo. E o anjo do Senhor se revelou nele através de sonho. É possível sim também que Deus se revele a nós ainda hoje através de sonhos. Mas é claro que nem tudo que é sonho é profético, é preciso fazer um discernimento daquilo que Deus de fato quer nos dizer, quer nos falar. Não precisaríamos de uma certa maneira querer coisas extraordinárias para poder ouvir a Deus. Nós temos também dentro do profeta Jonas, que Jonas foi lá naquela cidade de Nínive, que era uma cidade de pessoas muito violentas, e quando ele foi pregar a conversão para aquele povo, ele simplesmente convidou o povo à conversão, e o povo ouviu e se converteu. Jesus, diversas vezes, ele fala sobre esse sinal de Jonas, porque às vezes as pessoas querem coisas extraordinárias para poder saber o que Deus quer, ouvir a Deus. E Jesus Cristo diz que para a geração será dado apenas o sinal de Jonas. O que significa isto? A sua palavra. Quem quiser acreditar, quem quiser se aproximar de Deus, a palavra do Cristo é suficiente para nos comunicar as realidades divinas que Deus quer nos falar. Mas Ezequiel, ele tinha, vamos dizer, muitas visões. E se fala sobre visões apocalípticas. Essa expressão apocalíptica, ela não é só do Novo Testamento, que trata lá do livro do Apocalipse. As visões apocalípticas eram várias visões, várias figuras, que algumas vezes falavam sobre as realidades últimas dos tempos, e que às vezes as pessoas que estavam fora da caminhada do povo de Deus não entendiam. Era preciso que o
profeta, de uma certa maneira, explicasse de uma forma mais clara o que significava aquelas visões. Como disse ontem, Ezequiel estava na Babilônia, distante lá de Jeremias. Jeremias profetizou sobre a nova aliança, no capítulo 31. Aquela nova aliança, no capítulo 31 de Jeremias, era uma profecia que que os judeus conheciam, porque foi aquela profecia que marcou a esperança do povo na manifestação do Messias. Mas lá na profecia de Jeremias nós temos, tecnicamente, que Deus vai fazer uma nova aliança. A outra profecia que fala dessa nova aliança é esta profecia que nós escutamos hoje. Aqui Ezequiel, lá do outro lado do mundo, na Babilônia, muito distante lá do local onde Jeremias estava profetizando a mesma realidade. Só que ele não diz tecnicamente que Deus vai fazer uma nova aliança, mas ele diz aquelas palavras que são técnicas da aliança: eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Então, esta profecia também aqui de Ezequiel, ela era importantíssima e é importantíssima, porque os judeus, eles conheciam decoradas essas profecias, e às vezes nós católicos nem damos conta que foram essas profecias que animaram a expectativa da manifestação do Senhor. E vejamos como essa profecia é bela, não é? Derramarei sobre vós uma água pura, e sereis purificados de todas as impurezas. É bela essa palavra, que o Senhor já vai falando que nós vamos ser pessoas novas. Eu vos darei um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vós. Esse espírito novo para o povo era muito especial, porque o povo tinha perdido a terra, tinha sido escravizado, estava no exílio, estava em outra terra sendo dominados e estavam desanimados, o espírito abatido. Então essa palavra era uma palavra para reerguer, para levantar. E essa palavra também hoje, ela tem esse sentido para nós, de nos levantar, de nos erguer. Deus coloca dentro de nós um espírito novo. Também ele vai dizendo coisas muito belas: vou tirar de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Que coração de pedra é este? É um coração indiferente às coisas de Deus, é um coração marcado pelas trevas, é um coração marcado pelo pecado, que Deus tanto faz como tanto fez. A pessoa não se interessa pelo plano de Deus em sua vida. Enquanto o coração de carne é aquele coração que é um coração sensível, um coração que está aberto à voz de Deus. O coração de pedra é o coração do pecador, o coração de carne é o coração do santo. E Deus tem o poder de transformar o nosso coração de carne, de pedra, em coração de carne. Já numa controvérsia do Cristo com os judeus dizendo que eles eram filhos de Abraão, nosso Senhor disse para os judeus: mas até de pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Até aquele coração mais duro, mais afastado de Deus, Deus pode fazer uma realidade nova, um coração novo. Esta palavra é de muita esperança, porque às vezes a gente pode se sentir distante de Deus. A gente pode achar que essas coisas de Deus não é para mim, é só para pessoas que são diferentes. É como se a gente não fosse do mesmo pó. Então, às vezes, tem pessoas que desanimam, acham que não, essas coisas de Deus é para outro tipo de gente, não é para mim. Não. A gente tem que ter esperança que, se nós desejarmos e pedirmos e tivermos também a humildade, Deus pode colocar dentro de nós um espírito novo, tirar esse coração de pedra e nos dar um coração de carne. Dentro do texto do Santo Evangelho, nessa parábola que o Senhor fala sobre patrões e empregados, o belo dentro da parábola é que é um convite que é feito aos convidados.
E é exatamente isto. O reino de Deus é um convite para cada um de nós. Cada um de nós somos convidados por Deus a participar do seu reino, a participar do seu banquete. Só que muitas vezes, como muitos convidados, ficamos indiferentes. E o Senhor diz: muitos são os convidados, e poucos são os escolhidos. A gente precisa, então, acolher esse convite de Deus para que a gente não ignore um convite tão especial que é feito na nossa vida. E como é que esse convite é feito? É feito por telefone? É feito por isso, por aquilo, por uma coisa muito oficial, muito burocrática? Não. Esse convite de Deus é feito de uma forma muito simples, através do seu Espírito em nossos corações. Mas nos resta que a gente tenha ouvidos para escutar essa voz de Deus que nos fala. Hoje nós celebramos a grande Santa Helena. Santa Helena foi mãe do imperador Constantino. Interessante, uma santa que foi gestada dentro do Império Romano, que foi um dos maiores impérios que a história da humanidade já conheceu. É dito que Santa Helena, na verdade, não era de família nobre. Ela era uma serva que, por acaso, Constâncio, pai de Constantino, se apaixonou por ela e viveram muito tempos unidos. Depois que Constâncio foi indicado para ser assim, ocupar um cargo grande no império, ele abandonou Helena para casar com uma mulher de uma linhagem nobre. Mas o filho que Helena teve com Constâncio se destacou nos exercícios militares e salvou Roma de uma grande invasão e acabou se tornando o imperador Constantino. Esse imperador, por influência da mãe, se converteu posteriormente e, dentre tantas coisas, da importância de Santa Helena, ela teve por trás da declaração do Edito de Milão, que foi uma proclamação da liberdade religiosa dos cristãos, que até então os cristãos eram perseguidos, levados para as arenas para serem torturados, maltratados e mortos. E também já quando ela tinha os seus 80 anos, já bem idosa, ela fez uma peregrinação para a Terra Santa. Essa peregrinação foi muito famosa e nos deixou grandes heranças para a igreja, como por exemplo, a Basílica de Belém, lá em Belém, a Basílica da Natividade, que é a basílica mais antiga da Igreja Católica. Essa basílica foi construída sob as orientações e ordens dela. Também a Basílica do Santo Sepulcro, a primeira parte da basílica, foi sob a orientação dela. E quando ela esteve nessa peregrinação, ela recolheu diversos, vamos dizer, relíquias da vida do Senhor. Lá em Roma se tem os ossos dos macabeus que foram mortos. É dito que tem as correntes que prenderam São Pedro na cela, a escada da qual Jesus desceu do julgamento, e tantas outras relíquias que ela levou para a Terra Santa para lá. Mas tem uma famosa relíquia que conta a história, que quando ela estava procurando as relíquias ligadas à história do Senhor lá em Jerusalém, uma pessoa antiga sabia por tradições da família onde estava a cruz do Senhor. Então ela foi levada a um determinado local no Gólgota e havia diversas cruzes lá. Conta a tradição que ela discerniu qual era a cruz do Senhor da seguinte maneira: ela mandou chamar diversos doentes para o local e beijar as cruzes. Aquelas cruzes que as pessoas ficassem curadas ao beijar, seria a cruz do Cristo. E assim aconteceu. Ela, levando a multidão lá para beijar a cruz do Cristo, vários foram curados ao beijar a cruz, que então foi considerada a cruz de nosso Senhor. Então nós devemos a Santa Helena muitas coisas boas dentro da história da nossa igreja e pedimos hoje as suas bênçãos para que as mães alcancem as conversões de seus filhos e que nós possamos também ser testemunha da ressurreição do Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.